Vamos para a tier list, inclusive, para a gente falar justamente sobre o Campeonato Brasileiro, que começa neste meio de semana. Já já a gente fecha com a tabela do campeonato, para você já se programar. Mas, vamos para a nossa tier list. Pegamos ali os escudinhos de todos os representantes na Série A desta temporada. Temos algumas boas novidades, né, para esse ano. Por exemplo, ali, ó, Atlético Paranaense é uma novidade para esse ano. Remo. A Chape é uma novidade para esse ano. O Coritiba é uma novidade para esse ano. E o Remo também é uma novidade para esta temporada. Os demais já estiveram no último ano. Primeiro nível vai lutar pelo título. Segundo nível, luta por G6, né, vaga Libertadores, G7, G8, G, qualquer coisa que vocês quiserem. Meio de tabela, que é o famoso vaga Copa Sul-Americana. Se você estiver no meio de tabela, você será premiado com uma vaga sul-americana. E luta contra o rebaixamento, tá ali o Z4. Ô Panzi, a luta do Atlético Paranaense é pelo quê, Edu? Meio de tabela. Quer justificar? É um time que tá vindo da Série B, mas que é muito ambientado com a Série A também. Tem um estádio que é muito difícil jogar lá, uma grande torcida. Tem um investimento maior, é um clube muito organizado e um investimento maior do que talvez aqueles que vão brigar contra um rebaixamento. Acredito que ele vai figurar ali no meio de tabela, mas a briga do Atlético Paranaense, como a de todos que voltam da Série B, é por permanência nessa temporada. Então você botou meio de tabela, a sua expectativa. Rafa Silveira. Acompanho o relator. Também acho que é meio de tabela. Tô de acordo também. 3-0 por meio de tabela. Vamos botar o Cap ali no laranjinha. Atlético Cruzeiro a gente deixa pro final. Bahia, Rafa Silveira. Libertadores. Estabelecida, né? Sim. São 3 anos, né, que o Bahia vem nessa briga. Acho que são 2 anos seguidos ali classificando para pré-Libertadores, né, para aqueles playoffs. Então, assim, o Bahia tem um bom time. Gosto muito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni se estabeleceu como treinador no Bahia e vem fazendo um excelente trabalho. E é um time bom de se ver jogar. Ganhou o Bavi ontem. Teve até provocação na rede social bem legal também a respeito do histórico do clássico. Para mim é liberta. Para você, Edu? Também. Para mim o Bahia joga por briga em Libertadores. E o Bahia tá perseguindo um dia chegar nessa briga por título. É verdade. E eu acho que faz um trabalho. Exatamente. Faz um trabalho muito bem feito, consistente. Tem um projeto que ele não abre mão do projeto. E o torcedor me parece que entendeu isso. Até porque o adversário, o grande rival Vitória, não chega nem perto, né? Então há também uma tranquilidade maior para se trabalhar, para poder errar. Mas a briga do Bahia no Brasileirão desse ano é novamente por Libertadores. Concordo. Bahia já subiu de patamar, né? Bahia já está neste nível de lutar. É o melhor lutar. Clube do Nordeste hoje. Absolutamente. Teve um embate com Fortaleza que caiu. Infelizmente caiu. Né? E vai ter que se reconstruir. Botafogo. Com Textor ou sem Textor? Vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? Diz que vai ter dinheiro. Botafogo, Edu Panzi. Cara, assim, eu vou colocar Libertadores. Lembrando que é luta, tá, gente? Não é que vai estar, só vai ter 6 times ali, é luta. Libertadores, porque pode ter investimento, sabe? Na hora que apertar o calo, tem chance de chegar dinheiro. Isso aconteceu com o Botafogo algumas vezes. Hoje seria meio de tabela, por tudo que está vivendo fora de campo, jogadores importantes saindo. Mas eu ainda acredito que ali na frente vai pintar um dinheirinho, uns 2 reforços daqueles incríveis. E o Botafogo, no final das contas, vai estar ali brigando num G6, G5. E aí? O Botafogo, que é o curioso caso do clube que está sempre em reconstrução, né? Absolutamente, todo ano. Mudando, treinador, jogador, é impressionante. E assim, cada vez mais os jogadores estão assim, não muito à vontade em permanecer no Botafogo. A gente teve o Savarino que simplesmente se mudou para o Fluminense. Ele escolheu ir para o Fluminense. E assim, com toda essa questão dessa instabilidade que tá rondando lá General Severiano, para mim é meio de tabela. É difícil, hein? É uma discussão realmente difícil. Eu vou colocar o Botafogo luta por Libertadores, pelo contexto do Edu, mas o seu contexto é plenamente plausível também. É muito plenamente plausível. Já nós vamos discutir um outro clube que está abaixo do Botafogo ali, que é o São Paulo, que é um clube que quando começa o ano a gente pensa uma coisa, mas esse ano começou diferente. Primeiro o Botafogo vai lá na Liberta. Chapecoense, meus amigos. A Chape está de volta à Série A.
todos concordamos que a luta da Chape é para ficar na Série A? Sim, rebaixamento. É Z4, Para né? escapar de rebaixamento. Lembrando que na hora de printar, gente, não é Z4 não quer dizer que vai cair, tá? É que vai lutar para não cair. E assim, eu vou torcer bastante para permanecer, viu? Porque é um também. time muito simpático e assim, é complicado chegar lá, né, para fazer a cobertura do jogo por conta das questões climáticas, da localização mesmo da cidade, mas é um time que eu gosto bastante. Beleza. Aí, assim, Chape tá lá embaixo. A nossa tier list é por brigar para não cair, mas Isso. eu acho que a Chape, se fosse para apostar entre os rebaixados, eu colocaria a Chape. Também. Corinthians, Edu. Meio de tabela. O Corinthians ele vai ter Copa Libertadores, vai ter Copa do Brasil, não sei se tem elenco para isso tudo. Se sair da Libertadores, pode ter Sul-Americana de novo, né? Aí eu coloco o Corinthians no meio da tabela. E aí? E, assim, pelos mesmos motivos do Botafogo, a instabilidade, só que aí não é SAF, né? Lá ainda é associativo e vive uma eterna crise nos bastidores. Precisamos de um SAF pro Timão? É complicado, né? O Corinthians, Um SAF de um árabe com muito dinheiro, né? O Corinthians falar em SAF os caras não largam o osso, não. É bem complicado. Assim, pra mim também é meio de tabela. Meio de tabela, concordo com vocês. É um potencial comercial quase incomparável no futebol brasileiro, mas que está estagnado porque quem tá lá não larga o osso. Coritiba, mesma coisa da Chape, gente? Sim. Né? Luta contra o rebaixamento. E assim, o Curitiba virou aquele time que tem na Premier League, Burnley, é o time ioiô. Sobe, cai, sobe. Só fica nessa, assim. Nunca consegue se estabelecer. Agora tem uma SAF, eles estão tentando estruturar, mas começaram mal, né? Mandaram o Mozart embora. Eu acho que isso... O time não jogava por música. Um dos estádios mais legais do futebol brasileiro e, pra mim, o melhor gramado do futebol brasileiro. Sempre bom, né? Sempre bom. Isso é verdade. Briga com o Morumbi. É sempre bom também. A Morumbi, depois de 70 shows ano passado, eu quero ver como é que começou esse ano aí, quando tivermos os principais jogos. Amigos, Flamengo... vamos concordar? Todo mundo lá pelo título? Palmeiras também, né? Não precisa nem justificativo. Já puxa Flamengo e Palmeiras lá pelo título, que vai ser a briga de novo. Eu quero ver se depois vocês vão colocar alguém lá. Mas vamos ver, mas vamos continuar a discussão, juntamente aos dois aí. Fluminense, Rafa Silveira. Briga por liberta. Eu acho que o Fluminense, o Zubeldia deu uma cara para esse time e é um time que se reforçou bem. É um time que ganhou corpo, tem um elenco ali que eu acho um elenco bem confiável, tem boas opções, pra mim é liberta. E aí, Edu? Também, Fluminense briga por Libertadores, time consolidado, bons reforços. Em termos de estrutura organizacional, o Fluminense não tem tantos problemas, tá um negócio tranquilo. Pra mim, a briga do Flu é por Libertadores de novo. Assim como brigou no ano passado. Dupla Grenal. Ontem tivemos Grenal, inclusive. O Inter venceu por 4-2. O renascimento de Rafael Borré, hein? Meteu 2 gols no clássico, tá? O Leão no estadual, né, Círio? Vamos falar a verdade? Pode ser. Meteu 2 gols ontem no clássico, Rafael Borré. Grande vitória do Inter ontem. Grande vitória. O Grêmio é o quê, Edu? Vai lutar pelo quê? Eu coloco a dupla na briga por Libertadores. Os dois? E aí, Coloco Silveira? Cara, eu sinceramente, olhando o Inter e todo o contexto que está envolvendo a questão dos bastidores, crise financeira, o elenco bem limitado, eu de verdade vejo o Inter ali entre Z4 e meio de tabela. Eita. E o Grêmio, no contrário, meio de tabela liberta. Você vai meter o Inter de novo naquele desespero? Nós então, vai descer. De verdade. Descer pra descer. Tocar a música, Grande né? O cara tá de sensibilidade. Porra, DJ. DJ vagabundo, cara. O que é aquilo? Sensibilidade total. Mas assim, eu de verdade vou votar no Inter Z4 e no Grêmio meio de tabela. Grande Inter voto, hein? Gostei Gostei dessa. É mesmo? Sim. Que E isso, eu hein? meti, E a minha o Inter justificativa- brigando por Libertadores e já rebaixou o Inter. Não, ele vai rebaixar, ele vai brigar, vamos lá. Mas aí, um ponto, a questão dos O bastidores. Cirilo faz a média e põe ele no meio de tabela. Vai ter que ser. Exatamente. E assim, o Inter vive uma crise danada nos bastidores. Lá tem uma oposição muito forte, que quer a renúncia do atual presidente. Ele tem mais um ano de mandato no Inter. O Inter tem uma questão financeira que precisa ser ajustada. Então, assim, eu prevejo um ano bem complicado do E o Internacional. E o Grêmio... Você falou meio de tabela, né? Isso. O Inter pra mim é Z4. Não, o Grêmio. O Grêmio meio tabela. E o Grêmio, eu vejo assim, o Grêmio se reforçou bem,
tá se encaixando, trouxe um goleiro, que eu acho que isso era um problema crônico do Foi Grêmio mal ontem, né? nos últimos 5 Mas tá anos. começando ainda. Isso, e acho um baita goleiro. O Everton Gosto. sobe o nível em relação ao Volpi. Mas a questão do Grêmio é que o começo de trabalho do Luiz Castro, eu acho que precisa ter um tempinho. Eu acho que o Grêmio vai patinar nesse início de Campeonato Brasileiro justamente por isso. Então, e não tem ainda um time formado, assim, sabe? Eu acho que o Luiz Castro ainda tá encontrando ali o seu time titular. Então, pra mim, é meio de tabela. Como eu não confio em nenhum dos dois, eu vou colocar no meio de tabela. O Grêmio, concordamos, né? Porque você falou Libertadores, mas ele falou meio de Porque os tabela. dois, Mas Então meio de vai dois. tabela E vou ter que fazer a Bonzinho. média aí, porque eu também ia votar no Inter pra meio de tabela. Um foi lá em cima, o outro foi embaixo, então vai ser meio de tabela. Bota o Inter no meio de tabela aí. E o nosso querido Mirassol? Eu acho que o Mirassol, esse ano, ele tem um senhor desafio. Porque ano passado, Calendário. jogar 38 jogos só é difícil fazer o que o Mirassol fez. Mas é mais fácil do que tendo uma Libertadores no meio da conversa aí. Então, esse ano, o Mirassol tem uma dificuldade para essa temporada. Dito tudo isso, Edu Panzi, o Mirassol vai lutar pelo quê? Cara, continuidade do Guanais, estrutura, Ao corte. nenhuma pressão, meio de tabela. Né? Meio de tabela. Eu acho que é meio de tabela também, viu, Silveira? Eu acompanho vocês, viu? Meio de tabela. E, assim, acho difícil você fazer duas temporadas do mesmo jeito que o Mirassol fez ano passado, sendo que esse ano sobe o nível. E o Mirassol, assim, foi para Libertadores e agora o mercado do Mirassol muito parecido com o que fez ano passado. Nenhuma loucura, foi no mercado buscar jogadores pontuais. Lucas Mugni foi contratado pelo Mirassol. Aquele, do troféu Mugni, da TV Quase. Quem acompanha sabe. Troféu Lucas Mugni. Mirassol, meio de tabela. Red Bull Bragantino, amigos, e aí? Meio de tabela também. Bragantino, todo ano a gente... Assim, o Bragantino chegou num ponto. Não, em alguns anos eu até votaria para Libertadores, tá? Mas né? agora meio de tabela. Assim, o plano do Bragantino é contratar jovem, valorizar e negociar, né? E assim... E faz isso muito bem, inclusive. Exato. Eu esperava um pouquinho mais do Bragantino. No outro ano quase caiu, lembrando? Exato. Tipo, no sentido do Bahia, sabe? Traçando um paralelo com o Bahia, eu acho que os projetos são muito similares, só que o Bahia tem uma diferença, né? O Bahia tem massa. Bahia tem torcida. Eu acho que isso falta ao Bragantino justamente nisso. Eu acho que, às vezes, o elenco do Bragantino, em determinado momento do campeonato, ele se sente muito acomodado por conta de tudo, da estabilidade que é o clube e o projeto. Acho que isso, às vezes, joga contra. É loucura isso, falar isso no futebol brasileiro, porque a gente pede justamente isso, estabilidade, paciência, calma, mas eu acho que isso, às vezes, faz mal pro Bragantino, então, pra mim, é meio de tabela. Bragança Paulista, tranquilo. De boa. Pode sair de chinelo na rua a pé. Exatamente, interior. Tá tudo certo. Já fui a Bragança 2 ou 3 vezes. Aliás, belo trabalho do Bragantino. Os 2 estádios que o Bragantino pegou, tapete arrumadinho. Mas é meio de tabela. Bragantino meio de tabela ali. O Remo todos concordamos também, né, amigos? Z4, né? Briga pra ficar na Série A. Vai lutar lá embaixo. Trabalho Vai dificílimo. Exatamente. Vai ser difícil, tá? Mas esse time tem torcida também, né? Tem. E vai ser difícil jogar lá. Se encaixar um jogo, assim, um time organizado, jogar lá vai ser complicado. Viagem longa, campo pesado, porque lá chove muito, time com torcida, mas a briga é por permanência. O Remo apenas estreou na temporada, pensando no Paraense, nesse fim de semana. Antes teve a Supercopa lá, né? Contra o Águia de Marabá. E venceu por 2-1. Ontem também 2-1. Ontem não, anteontem. Contra o Bragantino do Pará. E perdeu o principal jogador, que é o Pedro Rocha, né? Foi artilheiro da B. Da Série B e acabou indo pro Curitiba. Eu diria que vai ter que remar muito pra vai ter que remar muito para mudar, Vamos isso aí. repetir mais essa, Por favor. essa frase. Já recebi uma mensagem aqui, ó. Desse ano não foge. O Santos cai. Foi um amigo internauta mandou aqui. Rafa Silveira, Santástico. Eu vou falar pra você que, assim, eu concordo, tá? Eu acho que o Santos brigar ali... Candidatíssimo? Sim. E, assim, o Santos, ano passado, eu acho que
teve a questão que o Neymar, nos últimos 5 jogos, ele mesmo com os problemas A tabelinha deu uma ajudada, né? Vamos convencer. Também. É porque o Ceará, né? Avacalharam a tabela do Ceará e ajudaram a do Santos no O final. Ceará pegou simplesmente o G6 nas últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. E enquanto o Santos teve ali jogos mais acessíveis, o Juventude, por exemplo. Mas isso tudo sorte, né? Total, ninguém sabia Exato. que o Mirassol ia pra Libertadores, por exemplo. Só que acho que Mas faltou muita pro Ceará. E a permanência do Santos, eu acho que pode ser muito creditada ao Neymar, assim, de verdade. Esses últimos 5 jogos dele, ele foi muito bem, ajudou demais o Santos. Mas, assim, eu não vejo, eu não consigo sentir confiança nesse time do Vojvoda. Neymar que ainda não existe nessa temporada, né? Exatamente. Ainda Volta não existe, em fevereiro, né? Fevereiro vem aí. Tem carnaval em fevereiro, cuidado com os perigos da... Aniversário dele também. Aniversário do Neymar em fevereiro? Tá aí. Edu Panzi. O Santos tem que tomar muito cuidado pro foco dele não ser em 2026 colocar o Neymar na seleção brasileira na Copa do Mundo. O Santos não vai jogar a Copa do Mundo, né? Tem que pensar que o foco tem que ser o Santos. Eu vou colocar no meio de tabela, não vou colocar em briga por rebaixamento, não. Vou colocar o Santos no meio da tabela, mas não vai ter vida fácil, não. Acho que eu vou colocar o Santos ali na luta contra o rebaixamento, viu? Acho que vai passar aperto. E porque eu ainda não consigo ter confiança no Neymar, fisicamente. Se ele estiver bem, sobe o nível e aí meio de tabela. No Gabigol? No Gabigol? O Gabigol vai ter sequência, né? Vai fazer os golzinhos dele lá, mas colocar tudo nas costas dele é difícil. Exatamente. Acho difícil. Não vejo ele Você não confia em Gabriel Menino? Passa. Santos Z4. Gabriel Menino outro dia falou que pensa em Copa do Mundo. E segundo ele tem eu mais também. a cara do Santos que Eu a também do Atlético. tô pensando demais na Copa do Todo Mundo ano de esse Copa ano. do Mundo eu penso em Copa do Mundo. Eu também. Sempre pensamos, né, amigo? Adoraria, inclusive. Fácil não. São Paulo Futebol Clube. Posso abrir a votação? Sim. Zona de rebaixamento. Eu vou discutir com o Crespo. Eu acho que vai lutar lá embaixo. Eu também. O técnico Crespo falou, cara. Ele é treinador. Exato. E assim, o São Paulo vive uma zona, assim. Literalmente. Nos E pode bastidores. viver de rebaixamento. Cara, Uma vocês loucura. imaginam... Vamos trazer pra cá? Imagina o Sampaoli e o Tite abrirem uma coletiva depois de um jogo do Campeonato Mineiro e falar que a briga esse ano é 45 pontos. O que ia virar isso aqui? Antes do jogo ele tinha falado que falta tudo. São Paulo falta tudo. Pô, o São Paulo conseguiu liberar o Alisson pro Corinthians. Isso é incrível. Uma michariazinha de empréstimo, Não faz sentido nenhum, sabe? De verdade. E aí tava pra perder também o volante, o Marcos Antônio também, que é muito bom. O Flamengo tava interessado, o São Paulo não tava fazendo nenhuma objeção em negociado, porque o São Paulo tá numa crise danada. Tem presidente afastado, então assim, Z4. Com tudo isso que foi falado sobre o São Paulo, no que isso afeta o Vasco, Rafa Silveira? Vai o que o Vascão ali? Vou dar um voto de confiança ao Fernando Diniz, meio de tabela. Pelo título, né? Você quer Exatamente. voto de confiança ao Diniz pelo título. Não, meio de tabela, tá bom. Edu Panzi. Eu acho que o Vasco é meio de tabela também. Mas, preocupem-se. Eu também, eu Preocupem-se. concordo. Mas é meio de tabela. Meio de tabela. E não tem o garotinho, né? Não tem o Ryan, não tem o Verrete. Ui. Buscou soluções aí, né? Vamos ver se vai vingar, né? E eu não sou hater do Diniz, não. Também não. O Diniz Também me não. decepciona muitas vezes, mas... O Diniz, Confia nele. na rede social, ele é muito doido, porque ou você ama ou você odeia, né? Não, você não, existe na meio verdade, tempo. o mundo é assim. Você não pode loucura. ter. Não Não dá você pra debater nada mais sem gritar e dar soco na Pô, mesa. isso não existe, de verdade. Vitória, que perdeu o Bavi ontem, no Barradão. Edu, Permanência, Z4. tô com você. Rafa. Z4 também. A maior parte do chat votou que o Atlético luta por Libertadores. Pra você, Edu Panzi. Vou com o chat. O Atlético luta por Libertadores, mas tem um potencial grande de... Não, o Atlético é G4. Potencial grande de G4. De estar na Libertadores garantido numa fase de grupo, você Fase diz. né? direto. Sim, tem um potencial. Hoje não joga pra isso, mas está montando um elenco que me faz acreditar nisso. Rafa Silveira. Mesma coisa, eu acompanho muito o Edu e penso da mesma forma. O elenco do Atlético, a gente já falou aqui, que melhorou em relação ao ano passado e vejo com bom potencial aí para esse Campeonato Brasileiro. A maior parte do chat, Rafa Silveira, votou que o Cruzeiro luta para estar de novo na Libertadores no ano que vem. Você concorda? Então, assim, eu vou com que o Cruzeiro vai brigar pelo título. Eu acho que o Cruzeiro vai dar um passo nessa escadinha aí, vai subir um degrau e vai lutar pelo título ali, como fez no ano passado. E quem sabe beliscar aí esse Brasileirão. Vai ser muito difícil, porque Flamengo e Palmeiras estão bem à frente em relação a elenco, nível de investimento. Não em tanto, né? Porque o Cruzeiro deu mostras aí nessa janela que veio para
para brigar com essas duas potências, mas eu vejo o Cruzeiro brigando pelo título. Para você, do Panzi. Eu vou de Cruzeiro em briga por Libertadores, porque o Cruzeiro tem a Libertadores, eu acho que a competição vai ser o foco. Quando o Cruzeiro estiver jogando Libertadores, talvez em alguns jogos do Campeonato Brasileiro abra mão de time principal. O Pedro Lourenço já deixou isso muito claro, que é o sonho dele, ganhar a Libertadores. O Cruzeiro está de volta à Libertadores depois de muito tempo. Então, eu acho que o brasileiro não vai ser o foco do Cruzeiro na temporada, por isso eu coloco brigando por Libertadores e não junto com Flamengo e Palmeiras. Concordo contigo. Para mim, a briga é de Libertadores, como era no ano passado, e vocês viram que chegou na reta final, o Cruzeiro teve chance de lutar pelo título, né? Quem luta por Libertadores, muito provavelmente luta pelo título. A não ser que você lute por Libertadores, tá em oitavo, né? Aí, assim, mas caso contrário. Tier list, fechamos aí, hein? Acho que é isso aí mesmo. Pode isso aí printar. mesmo. Printem aí e no ano que vem, cobrem a gente se nós erramos ou se nós acertamos.